A lenda da mula sem cabeça. Dizem que a mula sem cabeça é, na verdade, uma moça que se transforma em um quadrúpede assustador que aparece em noites de lua cheia. Dizem que ela já foi uma mulher muito bonita, que espalhava charme e beleza por onde passava, mas por conta de um capricho seu, foi enfeitiçada. Tudo isso porque ela se apaixonou por um padre, sem saber que se apaixonar por padres traria para ela essa maldição. A mula é normalmente marrom ou preta. Usa ferraduras de aço ou prata. E tem no lugar da cabeça uma enorme tocha de fogo. Por isso, se você escutar uns relinchos estranhos, misturados com gritos horripilantes de uma mulher, pode apostar. É a mula sem cabeça que está por perto para te assombrar. Não sei se é mentira, não sei se é verdade, não sei se é um conto ou se é realidade. Só sei que eu vi e jogo ao vento para que essa lenda não se perca no tempo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius aqui mais uma vez, nossa aula virtual. E hoje nós vamos continuar com o estudo das nossas classes gramaticais variáveis, trabalhando um pouquinho com esse conceito, sabe? De variação. Vamos falar sobre a flexão, como é que tanto os substantivos como os adjetivos podem variar, podem flexionar. Antes disso, vamos ver alguns avisos. O primeiro aqui, assim como foi no vídeo anterior, hoje encerra-se o prazo da atividade de verificação 2. Então, quem enviou até hoje, ok. Quem não enviou, infelizmente, fica sem essa pontuação. Beleza? Tranquilidade. Outra coisa, hoje também vai ser a nossa última aula com o gênero textual lenda. Vocês já acabaram de ver aí na abertura um trechinho, com a lenda da mula sem cabeça. E mais uma vez, essa narrativa que traz questões do imaginário, do folclore, dessas criaturas míticas, está aí já bem colocado para vocês ao longo dessas últimas aulas. Então hoje vai ser a última vez que a gente vai estar trabalhando com lenda. A partir da nossa próxima aula virtual, nós traremos outro gênero textual. Ok? Muito bem. Hoje nós vamos falar de variabilidade. E aí você pode pensar, o que é variabilidade? Nós falamos lá na divisão das classes gramaticais que elas se dividem em classes gramaticais variáveis e classes gramaticais invariáveis. Isso dá conta desse conceito aqui, variabilidade. Ou seja, a capacidade, a característica que as palavras têm de serem variáveis ou invariáveis. Isso até aí não é novidade, ok? Nós também já vimos que essa variabilidade, quando as palavras são da classe gramatical variável, ela vai estar baseada em dois aspectos. Nós também já vimos isso. O primeiro aspecto é gênero, masculino e feminino, isso aí está todo mundo por dentro. O segundo aspecto é número, diferença de singular e plural. Até aí, novidade nenhuma, certo? Ok. Existe também o que é chamado de variabilidade de grau. A gente vai comentar um pouco disso na nossa próxima aula virtual, porém, variabilidade de grau é um detalhe que a gente vai passar bem rapidinho, porque hoje os gramáticos estão estudando e a tendência é deixar a variabilidade de grau de lado. Tá? Então, ela existe, a gente vai falar sobre ela, mas ela não é tão destacada como as outras. O que ganha realmente força é mudança de gênero ou mudança de número. Ok? Antes da gente continuar, vou colocar aqui para vocês aquela definiçãozinha básica de classes gramaticais.
um infográfico com a divisão de variável em variável, para que vocês relembrem caso estejam esquecidos. Muito bem. A partir daí, vamos relembrar as nossas classes gramaticais. Hoje, nós vamos trabalhar com substantivos e com os adjetivos. Nós já vimos também a classe dos artigos, porém, a classe dos artigos vai ficar de fora da aula de hoje, porque a divisão deles é só definidos e indefinidos. E hoje, o que vai ser importante para nós é uma classificação que a gente comentou lá na aula sobre adjetivo. E a gente vai precisar voltar para ela. Você lembra como é que a gente chama o adjetivo quando ele muda de masculino para feminino? Ou quando ele não muda, quando é a mesma palavra para os dois? Exatamente. Lembra aí, se você não lembrar, anota aí bem grande, porque é isso que a gente vai precisar. Ou eles são uniformes, ou eles são biformes. E aí todo mundo já consegue compreender. Uniformes, quando só tem uma única forma, aquela mesma palavra para masculino e feminino, e biforme, quando tem uma palavra para cada gênero. Novidade nenhuma, ok? Ok. O que a gente vai ver hoje, o que é interessante aqui, a gente discutiu adjetivos biformes e uniformes. E essa explicação já está dada, todo mundo já sabe. Porém, nós vamos ver que também existem substantivos biformes e substantivos uniformes. Pois é, na nossa aula anterior nós não falamos disso. Nós falamos da classificação, não foi? Comum, próprio, coletivo, concreto, abstrato, simples, composto. Essa definição está bem clara. Porém, nós vamos ver que também existem substantivos uniformes e substantivos biformes. Essa vai ser a nossa discussão para hoje. Ok? Antes de chegarmos nessa classificação, nós vamos observar que o padrão é a diferença entre masculino e feminino. Não é isso? Quando nós falamos, deixa eu trocar a cor, quando nós falamos de variação de gênero, nós estamos falando da diferença. Ou a palavra está no masculino, ou a palavra está no feminino. Não é isso? Exatamente. O que vai acontecer? Existem palavras que a mudança de masculino e feminino pode ser por troca de letra. A gente pode dizer menino, menina. A gente trocou a letra final. Não é isso? Pois é. Também pode ser por acréscimo de letra. Eu posso dizer professor, professora. Eu acrescentei o A que não tinha na outra letra. Então, o que a gente vai observar de primeiro aqui? A mudança de gênero básica é entre masculino e feminino, ok? Mudança de número a gente vai falar na próxima aula, então não se preocupa. Então, no seu livro didático, pega ele aí, na página 126, vocês vão ver que aqui está pequenininho, mas vocês podem acompanhar, vocês vão encontrar as regras básicas. Como é que se forma, como é que se muda do masculino para o feminino nos substantivos nessa regra geral. Tem aí os exemplos, são 4 pontos. Pode ser por retirar uma letra, a gente tem aí, ó, cidadão, cidadã, solteirão, a gente pode modificar o final, solteirão, solteirona. A gente pode mudar a palavra, leão, leoa. A gente pode acrescentar a letra, aí ó, trabalhador, trabalhadora, caçador, caçadora. A gente acrescenta letras também, e aí mais exemplos, ó, freguês, freguesa, juiz, juíza. A gente pode acrescentar sílaba, pode mudar a sílaba, ó, duque, duquesa, profeta, profetiza, conde, condessa. Então veja que, para mudar de masculino para feminino, a gente tem algumas formas, tem algumas regrinhas. E aí vocês vão observar com bastante cuidado essas regras, ok? Na página seguinte, tem a mesma questão agora para os adjetivos. Como é que a gente muda o gênero masculino para feminino dos adjetivos?
E aí vocês vão observar, ó, ponto 1, também com acréscimo de letra, ó, inglês, inglesa, sedutor, sedutora, cru, crua. Pode ser também, né, por retirada de letra, ó, são, sã. Pode ser por mudança do final, chorão, chorona, ilhéu, ilhota, aí mudou, né, a palavra, enfim. Então tem outras regras aqui que vocês vão acompanhar, tá? Então, essa é a nossa questão básica, a mudança de masculino para feminino. Isso está todo mundo já acostumado. A gente sabe que, tanto para substantivo quanto para adjetivo, se muda a palavra na escrita, a gente vai dizer que eles são biformes. Então, toma cuidado com isso, tá? Tanto adjetivo, que a gente já tinha visto, quanto substantivo. Se mudou a palavra, é biforme. Então, isso aí não tem novidade. O que nós vamos trabalhar hoje, com um pouco mais de detalhe, são os uniformes. Ou seja, aquela palavra que vai ser sempre a mesma, e não vamos ter alteração. Nós já vimos que existem os adjetivos uniformes, e agora vamos ver os substantivos uniformes. E aí, substantivo precisa tomar muito cuidado, porque o substantivo uniforme tem a sua classificação própria. Ele não é classificado como qualquer um. Não é um grupo geral. A gente chama todos os adjetivos uniformes de adjetivo uniforme, só. Mas o substantivo tem uma classificação específica. E é ela que a gente vai trabalhar. Ok? Deixa eu só limpar aqui o quadro que eu volto para a gente ver essa classificação específica. Muito bem, quadro modificado, a gente agora continua. Ou seja, nós vamos ver que tanto substantivos quanto adjetivos podem ser biformes ou uniformes. Já comentamos, os adjetivos é um grupo só, os substantivos uniformes é onde a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos preencher aqui rapidinho para a gente já matar a charada. Adjetivo biforme é aquele que muda entre masculino e feminino. Novidade, zero. Ok. Adjetivo uniforme é aquele que tem uma forma só, e como é que a gente sabe? A gente sabe pelo substantivo, né? Então aqui é o substantivo que vai indicar. Ou seja, o adjetivo não tem alteração, mas o substantivo sim. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu uso feliz, eu posso atribuir esse adjetivo para os dois gêneros. Eu posso dizer menino feliz e menina feliz. Pronto. Matou o jogo. No adjetivo uniforme, a palavra, o adjetivo é o mesmo e é o substantivo que vai ser modificado. Nenhuma novidade. Nos substantivos, aí onde a gente vai olhar com detalhe, a gente tem os biformes. Muda para masculino e feminino. São esses que nós já vimos nas páginas aí anteriores. Ok? Agora, vamos tomar cuidado aqui com os adjetivos. Não, com os substantivos. Ó, até eu misturei agora. Com os substantivos uniformes. E aí, você está com o seu livro didático aberto, vai para outra página, 128. Nela, você vai encontrar essas regras para os substantivos uniformes, que eu vou destacar aqui. Como a gente já comentou, o substantivo uniforme, ele só vai ter uma escrita, que vai servir para os dois gêneros. Porém, eles não vão ser iguais. Não vão ter uma classificação igual. Ok? É aí que a gente vai observar as características. Primeiro eu vou apresentar aqui para vocês. Com certeza vocês já devem ter estudado em anos anteriores, então, para quem aprendeu, vai ser só uma retomada, né? Os adjetivos e substantivos. Vamos lá? Substantivos uniformes. Eu tenho aqueles que vão ser comum de dois gêneros. E eu vejo que o nome é sem criatividade nenhuma. Eu vou ter aqueles uniformes que são epicênios e aqueles uniformes que são sobrecomuns.
Então aí são as 3 classificações que a gente vai tomar cuidado aqui nos substantivos. Comum de 2 gêneros, epicênios e sobrepontos. E aí a gente vai observar. Comum de 2 gêneros. Está bem claro, né? É aquela palavra que eu vou utilizar para mudar masculino e feminino usando o artigo. E aí, lembra que a gente falou da classe gramatical dos artigos e que uma das funções dos artigos era indicar o gênero? Lembra que a gente comentou na aula de artigos que existem palavras que elas não têm o poder de indicar o gênero sozinha, que a gente precisa do artigo para poder identificar? A gente falou lá, né? Estudante, o estudante, a estudante, o jornalista, a jornalista, né? O pianista, a pianista. Ou seja, palavras que precisam do artigo para poder indicar o gênero. Então, comum de 2 gêneros é aquele que vai usar o artigo. Eu sei se é feminino ou se é masculino com a possibilidade de eu indicar o artigo. Ok? Então, artigo é o que eu uso para comum de 2 gêneros. E ele vai ser usado para pessoas. Então veja que todos esses exemplos são exemplos relacionados a pessoas. Estudante, jornalista, pianista, dentista, enfim. Tá? Cliente, acabei de lembrar desse também. Comum de 2 gêneros. A palavra não tem essa informação, mas o artigo vai dizer. Usado para pessoas. A segunda classificação é a de epicenos. A palavra é estranha, mas a definição é fácil. Epicenos são aqueles usados para animais. Ou seja, eu só vou usar para animal, eu só vou classificar como um animal. E qual é o substantivo epiceno? É quando eu tenho aquele animal que eu não consigo dizer o sexo do animal. Ou seja, quando não tem uma mudança na palavra, como eu digo, leão, leoa, cachorro, cachorra, ou uma palavra específica, como eu digo, boi, vaca, né? Bode, cabra. Aí eu tenho uma palavra específica para cada tipo de animal, para cada gênero do animal. Mas existem animais que não têm essa diferença. E essa diferença vai ser dada porque ele é um epiceno. E como é que a gente vai saber? A gente precisa acrescentar uma outra palavra, uma característica, ou seja, um adjetivo. Qual é o adjetivo que a gente usa para os animais, para diferenciar o sexo, o gênero? É exatamente, a gente diz se é macho ou se é fêmea. Essa é a forma da gente diferenciar. Então, todas as palavras, todos os substantivos que são nome de animal, que precisa da identificação macho ou fêmea, são epicenos. Por exemplo, um jacaré. Eu digo jacaré e serve para os dois. Eu não tenho jacaré, jacaroa, jacaré, sei lá. Né? Então, como é que a gente diferencia? A gente diz jacaré, macho, jacaré, fêmea. Eu preciso de uma outra palavra para poder identificar o gênero. Então, quando eu preciso de outra palavra, ela vai ser um epiceno. Ok? Um outro exemplo é a cobra. Não tem cobro, né? Então, como é que a gente faz? É cobra, macho, cobra, fêmea. Então, quando eu preciso indicar macho ou fêmea para diferenciar o gênero, eu estou trabalhando com o substantivo epiceno. Um detalhe muito importante, quem gosta de anotar, quem gosta de destaca isso, tá? Não são todos os substantivos que falam de animais que são epicenos, não, tá? Por exemplo, boi, vaca não é epiceno, porque boi e vaca tem a forma masculina e feminina. Cachorro e cachorra não é epiceno, porque tem a sua forma masculina e feminina. Só é epiceno aquele que eu preciso dizer macho ou fêmea. Se eu precisar usar macho ou fêmea, é epiceno. Se eu não usar essa diferença, então não é. Toma muito cuidado
porque tem gente que diz assim, epiceno é usado para animais. Então, qualquer palavra que fala de animal é epiceno. Ó, dedinho, não é assim não, tá? Só é epiceno se eu precisar usar macho ou fêmea. Tranquilo? Ok. Agora, o terceiro tipo é o sobrecomum. Veja que a gente teve comum de 2 gêneros, não foi? Pois é. Agora a gente tem o sobrecomum. O que é o sobrecomum? É aquele que vai além do comum. Ou seja, lembra que a gente teve o artigo para diferenciar. Eu digo estudante, eu digo o estudante, a estudante. Não é isso? Então, quando eu digo isso, eu tenho um comum de 2 gêneros. A palavra é a mesma e eu mudo só o artigo. Porém, no sobrecomum, eu vou ter só uma palavra, por isso que é uniforme, tá? Olha a definição de uniforme. E eu só tenho uma palavra, eu só vou ter um artigo, e mesmo assim vai servir para os dois. Como assim, professor? Pois é. Veja só, é forma única e artigo único também. Ou seja, vai ser só um substantivo e eu não vou mudar o artigo. Vai ser o mesmo artigo para os dois. E a gente já usou exemplos dessas classificações de sobrecomum na nossa aula virtual anterior. Lembra do desafio que eu passei para vocês fazerem lá? Aquele caminho. Olha aqui. Estão lembrados que a gente fez aquele desenho lá? Aqui foram as palavras, a resposta. Pois é. Aqui, nessas palavras, nós temos exemplos de sobrecomum. Por exemplo, criança. Lembra que a gente falou disso? Criança é a criança. Só existe essa escrita e só tem esse artigo. Eu não digo o criança. Ok? Então, criança é sobrecomum. É uma palavra só e um artigo só. Outro exemplo aqui, ó. Testemunha. É a testemunha. Não muda o artigo, não muda a palavra. Mas eu posso dizer que o homem foi a testemunha. Eu posso usar a testemunha para falar dos homens. Então aqui é sobrecomum. E o outro exemplo aqui, ó, vítima. É a vítima. Mas com a vítima serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Então aqui, ó, da nossa aula anterior, está voltando aqui, hein? Então observa, sobrecomum é uma forma só, mas vai servir para os 2 gêneros, sem alteração de artigo. Então se liga nesse detalhe, tá? Ó, se eu mudo o artigo, vou até destacar aqui, ó. O ou a. Se eu consigo mudar o artigo, masculino e feminino, é comum de 2 gêneros. Se eu não consigo mudar o artigo, então é sobrecomum. Ok? Pois bem, tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção agora. A gente está falando de variabilidade, mudança de masculino para feminino. Porém, precisamos tomar um cuidado. Não são todas as palavras que têm variação, não. Tá? Nós vimos que existe aí, né? Os uniformes e os biformes. Mas existem substantivos que não estão nesse grupo aqui, mas que só tem um gênero. Ou seja, aquela palavra que eu só uso no masculino ou só uso no feminino. Vamos observar? Vejam isso aqui. O que é isso? E aí? Descobriram? Pois é. De uma forma mais clara, isso aqui é uma folha. Ok? Pois é. Folha é um substantivo, só é usado no feminino. Não existe uma versão masculina de folha. Ok? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Não é porque existe variabilidade que todas as palavras são obrigadas a ter masculino e feminino. Não. Tá? Substantivo é variável, mas existem aquelas que não vão ter essa variação. Isso precisa ficar claro. Um outro detalhe, a gente já falou disso antes e vamos falar aqui de novo agora por causa de comum de 2 gêneros.
Nós vimos que se a gente muda o artigo, muda também o significado. Lembra? Se eu digo o jornalista, eu estou falando de um homem. Se eu digo a jornalista, eu estou falando de uma mulher. Então, mudar o artigo muda o significado. E isso serve para todas as palavras. Tá? Existe uma série de palavras na língua portuguesa que mudou o artigo, também muda o sentido. Quer ver? Tem uma coisa que é bastante interessante. É a palavra grama. É uma coisa que gera até muita confusão, brincadeira no dia a dia aí das pessoas. Se eu uso grama no feminino, a grama, eu estou falando, né, do mato, né, daquele que cresce, né, no campo, né, nos parques, enfim. Mas se eu falo grama no masculino, eu estou falando de peso. Sabia que quando você vai no supermercado comprar aquele queijo para fazer a lasanha, você tem que pedir o queijo no masculino? Você tem que pedir, eu quero 400 gramas de queijo. Pois é. Grama, no sentido de peso, é masculino. E grama, no sentido de erva, né, de mato, é feminino. Então veja que existem palavras que a palavra vai ser a mesma, mas se eu mudo o artigo, masculino para feminino, muda o significado dela também. Isso é uma coisa que precisa prestar muita atenção, principalmente na hora da leitura, para não causar confusão na interpretação. Um outro exemplo, podem dizer assim: o cabeça do time levou uma bolada na cabeça. Quando eu digo o cabeça do time, quem é? É o líder, é o capitão. O cabeça do time levou uma bolada na cabeça. E aí, a cabeça agora é a parte do corpo dele. Entenderam? Vejam como é. Mudamos o artigo, o cabeça, a cabeça, muda o significado do que está sendo dito. Isso é uma coisa muito importante. É por isso que a gente tem aí a diferença de biformes e uniformes e a variabilidade. Algumas das palavras vão se encaixar com essa variabilidade e outras não. E eu trago aqui de novo as palavras que a gente usou no nosso desafio. A gente viu que tem palavras que mudam e palavras que não mudam. Isso é uma coisa que é a sua leitura, é a interpretação do texto, é a atenção no uso do substantivo, no uso do artigo, que vai permitir a compreensão completa. Ok? Muito bem. Agora, vou deixar vocês com as atividades do livro. E nessa discussão de variabilidade, para vocês, as páginas são entre 124 a 130. Nessas páginas, você vai encontrar a explicação de variabilidade, a mudança de gênero, de substantivo e de adjetivo. Essas páginas que eu pedi para vocês acompanharem a explicação. Está aqui no meio já, tá? Então você já está finalizado. E tem as perguntas de interpretação para você observar a mudança de gênero, para observar se é biforme, se é uniforme. Se for um substantivo uniforme, em qual categoria se encaixa? Então, comum de dois gêneros, epiceno, sobrecomum. Ok? Então, estamos encerrados aqui por hoje. Na próxima aula virtual, nós vamos falar de flexão de número, tá? A diferencial de singular e plural. Vamos falar um pouquinho também de grau, tá? Flexão de grau. Eu falo, não é muito o que a gramática está trabalhando hoje, mas a gente vai falar um pouquinho disso também. Ok? Então, estamos encerrados. Realize a atividade. Pode mandar dúvida por e-mail. Deixa aqui no comentário se quiser. Lembrando, a atividade de verificação 2 está encerrada. Assim que eu terminar, aparece o gabarito para vocês. Ok? Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.